a segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 1, de Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e de Timóteo, que também é um seguidor, à igreja de Deus em Corinto e a todo o povo de Deus na Acaia. Minha oração é que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo sejam bondosos com vocês e os abençoem com paz. Louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai é um Deus misericordioso que sempre nos dá conforto. Ele nos conforta quando estamos em dificuldade, para que possamos compartilhar esse mesmo conforto com outros que estão em dificuldade. Nós compartilhamos dos terríveis sofrimentos de Cristo, mas também do maravilhoso conforto que Ele dá. Nós sofremos na esperança de que vocês sejam confortados e salvos. E porque nós somos confortados, vocês também serão confortados enquanto suportam pacientemente sofrimentos como os nossos. Vocês nunca nos decepcionam. Vocês sofreram tanto quanto nós, e nós sabemos que vocês serão confortados como nós fomos. Meus amigos, eu quero que vocês saibam o tempo difícil que tivemos na Ásia. Nossos sofrimentos foram tão horríveis e tão insuportáveis que a morte parecia certa. Na verdade, nós nos sentimos certos de que íamos morrer. Mas isso nos fez parar de confiar em nós mesmos e começar a confiar em Deus, que ressuscita os mortos para a vida. Deus nos salvou da ameaça de morte. E nós temos certeza de que Ele fará isso de novo e de novo. Por favor, ajudem-nos orando por nós. Então, muitas pessoas darão graças pelas bênçãos que recebemos em resposta a todas essas orações. Nós podemos ter orgulho da nossa consciência limpa. Sempre vivemos de forma honesta e sincera, especialmente quando estávamos com vocês e fomos guiados pela bondade de Deus em vez da sabedoria deste mundo. Eu não estou escrevendo nada que vocês não possam ler e entender. Eu espero que vocês entendam completamente, exatamente como já entendem parte de nós. Então, quando o nosso Senhor Jesus voltar, vocês poderão ter tanto orgulho de nós quanto nós temos de vocês. Eu estava tão certo do orgulho de vocês em nós que planejei visitar vocês primeiro de tudo. Dessa forma, vocês teriam a bênção de 2 visitas minhas, uma no caminho para Macedônia e outra na volta de lá. Então vocês poderiam me enviar para Judéia. Vocês acham que eu não conseguia decidir o que fazer ou eu pareço alguém que diz sim ou não simplesmente para agradar os outros? Deus pode ser confiado e eu também, quando digo que a nossa resposta para vocês sempre foi sim e nunca não. Isso porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, é sempre sim e nunca não. E Ele é aquele de quem Silas, Timóteo e eu contamos a vocês. Cristo diz sim a todas as promessas de Deus. É por isso que temos Cristo para dizer o nosso amém por nós, para a glória de Deus. E assim Deus torna possível que vocês e nós fiquemos firmes juntos com Cristo. Deus também é quem nos escolheu e colocou o seu Espírito nos nossos corações para mostrar que pertencemos apenas a Ele. Deus é minha testemunha de que eu fiquei longe de Corinto só para não ser duro com vocês. Nós não somos chefes que mandam no que vocês devem acreditar. Estamos trabalhando com vocês para fazer vocês felizes, porque a fé de vocês é forte. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, eu decidi não fazer a próxima visita a vocês tão dolorosa. Se eu fizer vocês se sentirem mal, quem ficaria para me animar? Exceto as pessoas que eu fiz se sentirem mal. A razão pela qual eu quero estar feliz é para fazer vocês felizes. Eu escrevi como escrevi porque não queria visitar vocês e ser feito sentir mal quando vocês deveriam me fazer sentir feliz. Na época em que escrevi, eu estava sofrendo terrivelmente. Meus olhos estavam cheios de lágrimas e meu coração estava partido. Mas eu não queria fazer vocês se sentirem mal. Eu só queria deixar vocês saberem o quanto eu me importo com vocês. Eu não quero ser duro com vocês. Mas se um de vocês fez alguém se sentir mal, eu não sou realmente o que foi feito se sentir mal. Alguns de vocês são os que mais foram. A maioria de vocês já apontou o erro que aquela pessoa fez, e isso é punição suficiente pelo que foi feito. Quando as pessoas pecam, vocês deveriam perdoar e confortar elas, para que não desistam em desespero. Vocês deveriam deixar elas certas do amor de vocês por elas. Eu também escrevi porque queria testar vocês e descobrir se vocês seguiriam minhas instruções. Eu perdoarei qualquer um que vocês perdoarem. Sim, pelo bem de vocês e com Cristo como minha testemunha, eu perdoei o que precisava ser perdoado. Eu fiz isso para impedir que Satanás nos vença. Todos nós sabemos o que se passa na mente dele.
Quando eu fui a Troade para pregar as boas novas sobre Cristo, descobri que o Senhor já havia preparado o caminho. Mas eu estava preocupado quando não encontrei meu amigo Tito lá, então eu deixei os outros seguidores e segui para Macedônia. Eu sou grato, porque Deus sempre torna possível que Cristo nos leve à vitória. Deus também nos ajuda a espalhar o conhecimento sobre Cristo em todos os lugares, e esse conhecimento é como cheiro de perfume. Na verdade, Deus pensa em nós como um perfume que leva Cristo a todos. Para as pessoas que estão sendo salvas, esse perfume tem um cheiro doce e as leva a uma vida melhor, mas para as pessoas que estão perdidas, ele tem um cheiro ruim e as leva a uma morte horrível. Ninguém realmente tem o que é preciso para fazer esse trabalho. Muitas pessoas tentam ficar ricas pregando a mensagem de Deus, mas nós somos mensageiros sinceros de Deus e pelo poder de Cristo nós falamos a nossa mensagem com Deus como nossa testemunha. Segundo aos Coríntios capítulo 3, estamos mais uma vez nos gabando de nós mesmos? Precisamos de cartas para vocês ou de vocês para contar aos outros sobre nós? Algumas pessoas precisam de cartas que falem sobre elas, mas vocês são a nossa carta e vocês estão nos nossos corações para todos lerem e entenderem. Vocês são como uma carta escrita por Cristo e entregue por nós. Mas vocês não foram escritos com caneta e tinta ou em tábuas de pedra. Vocês foram escritos nos nossos corações pelo Espírito do Deus vivo. Nós temos certeza de tudo isso. Cristo nos torna certos na própria presença de Deus. Nós não temos o direito de afirmar que fizemos algo por conta própria. Deus nos dá o que é preciso para fazer tudo o que fazemos. Ele nos torna dignos de ser os servos da sua nova aliança, que vem do Espírito Santo e não de uma lei escrita. Afinal, a lei traz morte, mas o Espírito traz vida. A lei de Moisés trouxe apenas a promessa de morte, mesmo que tenha sido gravada em pedras e dada de uma maneira maravilhosa. Ainda assim, a lei fez o rosto de Moisés brilhar tanto que o povo de Israel não podia olhar para ele, mesmo que fosse uma glória que estava desaparecendo. Então, a aliança que o Espírito nos traz não será ainda mais maravilhosa se algo que traz sentença de morte é glorioso, algo que nos torna aceitáveis para Deus não será ainda mais glorioso? Na verdade, a nova aliança é tão maravilhosa que a lei não é mais gloriosa de jeito nenhum. A lei foi dada com uma glória que desapareceu, mas a glória da nova aliança é muito maior porque nunca desaparecerá. Essa esperança maravilhosa nos faz sentir como falar livremente. Nós não somos como Moisés. O rosto dele estava brilhando, mas ele o cobriu para impedir que o povo de Israel visse o brilho desaparecer. O povo era teimoso e algo ainda os impede de ver a verdade. Quando a lei é lida, apenas Cristo pode tirar a cobertura que os impede de ver. Quando a lei de Moisés é lida, o povo de Israel tem as mentes cobertas, com uma cobertura que é removida apenas para aqueles que se voltam para o Senhor. O Senhor e o Espírito são um só, e o Espírito do Senhor nos liberta. Portanto, os nossos rostos não estão cobertos. Eles mostram a glória brilhante do Senhor, enquanto o Espírito do Senhor nos torna cada vez mais como o nosso glorioso Senhor. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, Deus foi bondoso o suficiente para nos confiar esse trabalho. É por isso que nunca desistimos. Nós não fazemos coisas vergonhosas que devem ser mantidas em segredo e não tentamos enganar ninguém nem distorcer a mensagem de Deus. Deus é nossa testemunha de que falamos apenas a verdade, para que os outros tenham certeza de que podemos ser confiados. Se há algo escondido sobre a nossa mensagem, está escondido apenas para alguém que está perdido. O Deus que governa este mundo cegou as mentes dos incrédulos. Eles não podem ver a luz, que é as boas novas sobre o nosso glorioso Cristo, que mostra como Deus é. Nós não estamos pregando sobre nós mesmos. A nossa mensagem é que Jesus Cristo é Senhor. Ele também nos enviou para ser servos de vocês. As Escrituras dizem: Deus ordenou que a luz brilhasse na escuridão. Agora Deus está brilhando nos nossos corações para deixar vocês saberem que a glória dele é vista em Jesus Cristo. Nós somos como jarros de barro nos quais esse tesouro está guardado. O poder real vem de Deus e não de nós. Nós frequentemente sofremos, mas nunca somos esmagados. Mesmo quando não sabemos o que fazer, nunca desistimos. Em tempos de dificuldade, Deus está conosco, e quando somos derrubados, nós nos levantamos de novo. Nós enfrentamos a morte todos os dias por causa de Jesus. Nossos corpos mostram como foi a morte dele, para que a vida dele também possa ser vista em nós. Isso significa que a morte está trabalhando em nós,
mas a vida está trabalhando em vocês. Nas Escrituras diz: eu falei porque tinha fé. Nós temos esse mesmo tipo de fé, por isso falamos, porque sabemos que Deus ressuscitou Jesus Cristo para a vida e exatamente como Deus ressuscitou Jesus, Ele também nos ressuscitará para a vida. Então Ele nos trará para a sua presença juntos com vocês. Tudo isso foi feito por vocês para que mais e mais pessoas saibam como Deus é bondoso e o louvem e honrem. Nós nunca desistimos. Nossos corpos estão gradualmente morrendo, mas nós mesmos estamos sendo fortalecidos a cada dia. Esses pequenos problemas estão nos preparando para uma glória eterna que fará todos os nossos problemas parecerem nada. As coisas que são vistas não duram para sempre, mas as coisas que não são vistas são eternas. É por isso que mantemos nossas mentes nas coisas que não podem ser vistas. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, nossos corpos são como tendas em que vivemos aqui na terra. Mas quando essas tendas forem destruídas, sabemos que Deus dará a cada um de nós um lugar para morar. Essas casas não serão edifícios que alguém fez, mas estão no céu e durarão para sempre. Enquanto estamos aqui na terra, suspiramos porque queremos morar naquela casa celestial. Queremos vesti-la como roupa e não ficar nus. Essas tendas em que agora vivemos são como um fardo pesado e nós gememos, mas não fazemos isso só porque queremos deixar esses corpos que vão morrer. É porque queremos trocá-los por corpos que nunca morrerão. Deus é quem torna tudo isso possível. Ele nos deu o seu Espírito para nos deixar certos de que Ele fará isso. Portanto, sejam sempre alegres. Enquanto estivermos nesses corpos, estamos longe do Senhor, mas vivemos pela fé, não pelo que vemos. Nós deveríamos ser alegres porque preferiríamos deixar esses corpos estar em casa com o Senhor. Mas quer estejamos em casa com o Senhor ou longe dele, ainda tentamos o nosso melhor para agradá-lo. Afinal, Cristo julgará cada um de nós pelo bem ou pelo mal que fizemos enquanto vivemos nesses corpos. Nós sabemos o que significa respeitar o Senhor e encorajamos todos a se voltarem para Ele. O próprio Deus sabe como nós somos. E eu espero que vocês também saibam que tipo de pessoas nós somos. Nós não estamos tentando mais uma vez nos gabar de nós mesmos, mas queremos que vocês tenham orgulho de nós quando estão com aqueles que não são sinceros e se gabam do que os outros pensam deles. Se parecemos fora de nós, é entre Deus e nós, mas se estamos no nosso juízo perfeito, é para o bem de vocês. Nós somos governados pelo amor de Cristo por nós. Temos certeza de que se uma pessoa morreu por todos os outros, então todos nós morremos. E Cristo morreu por todos nós. Ele morreu para que não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e foi ressuscitado para a vida por nós. Nós somos cuidadosos para não julgar as pessoas pelo que parecem ser, embora uma vez tenhamos julgado Cristo desse jeito. Qualquer um que pertence a Cristo é uma nova pessoa. O passado é esquecido e tudo é novo. Deus fez tudo isso. Ele enviou Cristo para fazer paz entre Ele mesmo e nós e nos deu o trabalho de fazer paz entre Ele e os outros. O que queremos dizer é que Deus estava em Cristo oferecendo paz e perdão ao povo deste mundo e Ele nos deu o trabalho de compartilhar a mensagem dele sobre paz. Nós fomos enviados para falar por Cristo e Deus está implorando que vocês ouçam a nossa mensagem. Nós falamos por Cristo e pedimos sinceramente que vocês façam paz com Deus. Cristo nunca pecou, mas Deus o tratou como pecador para que Cristo pudesse nos tornar aceitáveis para Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, nós trabalhamos juntos com Deus e imploramos que vocês façam bom uso da bondade de Deus para com vocês. Nas Escrituras, Deus diz: quando chegou a hora, eu escutei vocês e quando precisaram de ajuda, eu vim salvá-los. Essa hora chegou. Este é o dia para vocês serem salvos. Nós não queremos que ninguém encontre falhas no nosso trabalho, por isso nos esforçamos para não causar problemas. Mas em tudo e de todo jeito mostramos que verdadeiramente somos servos de Deus. Sempre fomos pacientes, embora tenhamos tido muitos problemas, sofrimentos e tempos difíceis. Fomos espancados, colocados na prisão e machucados em tumultos. Trabalhamos duro e passamos sem dormir ou comer. Mas mantivemos nós mesmos puros e fomos compreensivos, pacientes e bondosos. O Espírito Santo esteve conosco e o nosso amor foi real. Falamos a verdade e o poder de Deus trabalhou em nós. Em todas as nossas lutas, dissemos e fizemos apenas o que é certo. Quer fôssemos honrados ou desonrados, elogiados ou amaldiçoados, sempre contamos a verdade sobre nós mesmos, mas algumas pessoas disseram que não.
Somos desconhecidos para os outros, mas bem conhecidos por vocês. Parecemos estar morrendo e ainda estamos vivos. Fomos punidos, mas nunca mortos. E estamos sempre felizes, mesmo em tempos de sofrimento. Embora sejamos pobres, tornamos muitas pessoas ricas. E embora não tenhamos nada, tudo é nosso. Amigos, em Corinto estamos dizendo a verdade quando dizemos que há espaço nos nossos corações para vocês. Não estamos segurando o nosso amor por vocês, mas vocês estão segurando o amor de vocês por nós. Eu falo com vocês como falaria com meus próprios filhos. Por favor, façam espaço em os corações de vocês por nós. Fiquem longe das pessoas que não são seguidoras do Senhor. Alguém que é bom pode se dar bem com alguém que é mau? A luz e as trevas são a mesma coisa? Cristo é amigo de Satanás? As pessoas que seguem o Senhor podem ter algo em comum com aquelas que não seguem? Ídolos pertencem ao templo de Deus? Nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus diz, eu viverei com esse povo e andarei entre eles. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O Senhor também diz, saiam deles e fiquem longe. Não toquem em nada que não seja limpo. Então eu os acolherei e serei pai de vocês. Vocês serão meus filhos e minhas filhas, tão certamente quanto eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, meus amigos, Deus nos fez essas promessas. Por isso, nós deveríamos ficar longe de tudo que impede que os nossos corpos e espíritos sejam limpos. Nós deveríamos honrar a Deus e tentar ser completamente como Ele. Façam lugar para nós nos corações de vocês. Nós não maltratamos ninguém, nem machucamos ninguém, nem enganamos ninguém. Eu não estou dizendo isso para ser duro com vocês, mas, como eu já disse antes, vocês sempre estarão nos nossos pensamentos, quer vivamos ou morramos. Eu confio completamente em vocês, eu sempre tenho orgulho de vocês e eu estou muito encorajado. Em todo o meu problema eu ainda estou muito feliz. Depois que chegamos à Macedônia não tivemos nenhuma chance de descansar. Enfrentamos todos os tipos de problemas, fomos perturbados por inimigos e perturbados por medos. Mas Deus anima as pessoas em necessidade e foi isso que Ele fez quando enviou Tito até nós. Claro que ficamos felizes em ver Tito, mas o que realmente nos deixou felizes foi o jeito como vocês o animaram. Ele contou como vocês estavam arrependidos e como estavam preocupados comigo e isso me deixou ainda mais feliz. Eu não me sinto mais mal, mesmo que a minha carta tenha machucado os sentimentos de vocês. Eu me senti mal no começo, mas agora não. Eu sei que a carta machucou vocês por um tempo. Agora eu estou feliz, mas não porque machuquei os sentimentos de vocês. É porque Deus usou os sentimentos machucados de vocês para fazer vocês voltarem para Ele. E nenhum de vocês foi prejudicado por nós. Quando Deus faz vocês se sentirem arrependidos o suficiente para se voltarem para Ele e serem salvos, vocês não têm nada do que se sentir mal. Mas quando este mundo faz vocês se sentirem arrependidos, pode causar a morte de vocês. Olhem só o que Deus fez ao fazer vocês se sentirem arrependidos. Vocês sinceramente querem provar que são inocentes. Vocês estão com raiva, estão chocados, estão ansiosos para ver que justiça seja feita. Vocês provaram que estavam completamente certos nesse assunto. Quando eu escrevi para vocês, não foi para acusar o que estava errado, nem para defender o que foi machucado. Eu escrevi para que Deus mostrasse a vocês o quanto vocês se importam conosco. E nós fomos muito encorajados. Embora tenhamos sido encorajados, nos sentimos ainda melhor quando vimos como Tito estava feliz. Porque vocês mostraram que ele não tinha nada com que se preocupar. Nós contamos a ele o quanto pensávamos de vocês. E vocês não nos decepcionaram. Exatamente como sempre contamos a verdade a vocês, tudo o que contamos a ele sobre vocês também se provou verdadeiro. Tito ama todos vocês muito, especialmente quando lembra como vocês obedeceram a ele e como tremeram de medo quando o receberam. Isso me deixa realmente feliz, saber que posso depender de vocês. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Meus amigos, nós queremos que vocês saibam que as igrejas na Macedônia mostraram aos outros como Deus é bondoso. Embora estivessem passando por tempos difíceis e fossem muito pobres, eles ficaram felizes em dar generosamente. Eles deram quanto podiam pagar e até mais, simplesmente porque queriam. Eles até pediram e imploraram para nós deixarmos que tivessem a alegria de dar o dinheiro deles para o povo de Deus. E eles fizeram mais do que esperávamos. Eles se deram primeiro ao Senhor e depois a nós, exatamente como Deus queria que fizessem. Tito foi quem começou vocês a fazerem essa coisa boa, por isso imploramos a ele que ajudasse vocês a terminarem o que tinham começado.
Vocês fazem tudo melhor do que qualquer um. Vocês têm fé mais forte, falam melhor e sabem mais. Vocês estão ansiosos para dar e nos amam melhor. Agora vocês devem dar mais generosamente do que qualquer um. Eu não estou ordenando que façam isso. Eu estou simplesmente testando quão real é o amor de vocês, comparando com a preocupação que outros mostraram. Vocês sabem que o nosso Senhor Jesus Cristo foi bondoso o suficiente para abrir mão de todas as suas riquezas e se tornar pobre, para que vocês pudessem se tornar ricos. Há 1 ano, vocês foram os primeiros a dar e deram porque queriam. Então ouçam o meu conselho. Eu acho que vocês deveriam terminar o que começaram. Se vocês derem de acordo com o que têm, provarão que estão tão ansiosos para dar quanto estavam para pensar em dar. Não importa quanto vocês têm, o que importa é quanto vocês estão dispostos a dar do que têm. Eu não estou tentando tornar a vida mais fácil para os outros, tornando a vida mais difícil para vocês. Mas é justo que vocês compartilhem com eles quando têm tanto e eles têm tão pouco. Mais tarde, quando eles tiverem mais do que suficiente e vocês estiverem em necessidade, eles podem compartilhar com vocês. Então todos terão uma parte justa, exatamente como as Escrituras dizem. Aqueles que juntaram demais não tiveram nada sobrando. Aqueles que juntaram só um pouco tiveram tudo o que precisavam. Eu sou grato porque Deus fez Tito se importar tanto com vocês quanto nós. Quando imploramos a Tito que visitasse vocês, ele disse que iria. Ele queria porque se importava tanto com vocês. Com Tito, nós também estamos enviando um dos seguidores do Senhor que é bem conhecido em toda a igreja por espalhar as boas novas. As igrejas escolheram esse seguidor para viajar conosco enquanto carregamos esse presente, que trará louvor ao Senhor e mostrará o quanto esperamos ajudar. Nós não queremos que ninguém encontre falhas no jeito como lidamos com o presente generoso de vocês, mas queremos fazer o que agrada ao Senhor e o que as pessoas acham certo. Nós também estamos enviando outra pessoa com Tito e outro seguidor. Nós aprovamos esse homem. Na verdade, ele já nos mostrou muitas vezes que quer ajudar e agora quer ajudar ainda mais do que nunca, porque confia tanto em vocês. Tito é meu parceiro que trabalha comigo para servir vocês. Os outros 2 seguidores são enviados pelas igrejas e trazem honra a Cristo. Tratem eles de um jeito que as igrejas vejam o amor de vocês e saibam por que nos gabamos de vocês. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, eu não preciso escrever para vocês sobre o dinheiro que planejam dar para o povo de Deus. Eu sei como vocês estão ansiosos para dar. E eu contei orgulhosamente aos seguidores do Senhor na Macedônia que vocês na Acaia estão prontos há 1 ano inteiro. O desejo de vocês de dar fez eles quererem dar. É por isso que eu estou enviando Tito e os 2 outros para vocês. Eu quero que vocês estejam prontos, exatamente como prometi. Isso provará que não estávamos errados em nos gabar de vocês. Alguns seguidores da Macedônia podem vir comigo e eu quero que eles encontrem que vocês têm o dinheiro pronto. Se não tiverem, eu ficaria envergonhado por confiar que vocês fariam isso, mas vocês ficariam ainda mais envergonhados. Então eu decidi pedir que Tito e os outros passem algum tempo com vocês antes de eu chegar. Dessa forma, eles podem arranjar para coletar o dinheiro que vocês prometeram. Então vocês terão a chance de dar porque querem e não porque se sentem forçados. Lembrem desse ditado: poucas sementes fazem uma colheita pequena, mas muitas sementes fazem uma colheita grande. Cada um de vocês deve decidir sozinho quanto dar, mas não se sintam arrependidos por terem que dar e não sintam que são forçados a dar. Deus ama as pessoas que amam dar. Deus pode abençoar vocês com tudo o que precisam e vocês sempre terão mais do que suficiente para fazer todo tipo de coisas boas para os outros. As Escrituras dizem: Deus dá livremente os seus presentes aos pobres e sempre faz o que é certo. Deus dá semente aos agricultores e fornece comida a todos. Ele aumentará o que vocês têm para que possam dar ainda mais aos que precisam. Vocês serão abençoados de todo jeito e poderão continuar sendo generosos. Então, muitas pessoas agradecerão a Deus quando entregarmos o presente de vocês. O que vocês estão fazendo é muito mais do que um serviço que supre o povo de Deus com o que precisam. É algo que fará muitos outros agradecerem a Deus. O jeito como vocês provaram a si mesmos por esse serviço trará honra e louvor a Deus. Vocês acreditam na mensagem sobre Cristo e obedeceram a ela, compartilhando generosamente com o povo de Deus e com todos os outros. Agora eles estão orando por vocês e querem ver vocês, porque Deus usou vocês para abençoá-los tanto. Graças a Deus pelo presente dele, que é maravilhoso demais para palavras. Segunda aos Coríntios.
capítulo 10. Vocês acham que eu sou covarde quando estou com vocês e valente quando estou longe? Bem, eu peço que ouçam, porque o próprio Cristo foi humilde e gentil. Algumas pessoas disseram que nós agimos como as pessoas deste mundo. Então, quando eu chegar, espero ter que ser firme e forte no que digo a elas. Por favor, não me façam tratar vocês desse jeito. Nós vivemos neste mundo, mas não agimos como as pessoas dele, nem lutamos nossas batalhas com as armas deste mundo. Em vez disso, usamos o poder de Deus que pode destruir fortalezas. Nós destruímos argumentos e todo pouco de orgulho que impede alguém de conhecer Deus. Nós capturamos os pensamentos das pessoas e os fazemos obedecer a Cristo. E quando vocês obedecerem completamente a Ele, puniremos qualquer um que se recusar a obedecer. Vocês julgam pelas aparências. Se algum de vocês acha que são os únicos que pertencem a Cristo, pensem de novo. Nós pertencemos a Cristo tanto quanto vocês. Talvez eu me gabe um pouco demais sobre a autoridade que o Senhor me deu para ajudar vocês e não para machucar vocês. Mesmo assim, eu não me envergonho de me gabar. E eu não estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguns de vocês estão dizendo: as cartas de Paulo são duras e poderosas, mas pessoalmente ele é fraco e não tem nada mais a dizer. Essas pessoas deveriam entender que, quando eu estiver com vocês, farei exatamente o que digo nas minhas cartas. Nós não ousaremos nos comparar com aqueles que pensam tanto em si mesmos, mas eles são tolos ao se compararem consigo mesmos. Nós não nos gabaremos de algo que não temos direito de nos gabar. Nós só nos gabaremos do trabalho que Deus nos enviou para fazer e vocês fazem parte desse trabalho. Nós não estamos nos gabando mais do que deveríamos. Afinal, nós trouxemos a mensagem sobre Cristo para vocês. Nós não nos gabamos do que outros fizeram como se tivéssemos feito aquelas coisas nós mesmos. Mas eu espero que, à medida que vocês se tornem mais fortes na fé, possamos alcançar muitas mais pessoas ao redor de vocês. Esse sempre foi o nosso objetivo. Então, poderemos pregar as boas novas em outras terras, onde não podemos tomar crédito pelo trabalho que alguém já fez. As Escrituras dizem: se você quer se gabar, então se gabe do Senhor. Você pode se gabar de si mesmo, mas a única aprovação que conta é a do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, por favor, suportem um pouco da minha tolice. Eu me importo com vocês tanto quanto Deus. Vocês eram como uma noiva virgem que eu tinha escolhido só para Cristo. Mas agora eu temo que vocês sejam enganados, exatamente como Eva foi enganada por aquela cobra mentirosa. Eu tenho medo de que vocês parem de pensar em Cristo de um jeito honesto e sincero. Nós contamos a vocês sobre Jesus e vocês receberam o Espírito Santo e aceitaram a nossa mensagem. Mas vocês deixaram algumas pessoas contar sobre outro Jesus. Agora vocês estão prontos para receber outro Espírito e aceitar uma mensagem diferente. Eu acho que sou tão bom quanto qualquer um daqueles superapóstolos. Eu talvez não fale tão bem quanto eles, mas sei tanto quanto, isso já foi deixado perfeitamente claro para vocês. Foi errado eu me rebaixar e honrar vocês pregando a mensagem de Deus sem cobrar nada? Eu roubei outras igrejas aceitando o dinheiro delas para servir vocês. Mesmo quando eu estava em necessidade, ainda não incomodei vocês. Na verdade, alguns dos seguidores do Senhor da Macedônia trouxeram o que eu precisava. Eu não fui um fardo para vocês no passado e nunca serei um fardo, tão certamente quanto eu falo a verdade sobre Cristo. Ninguém na Acaia pode me impedir de me gabar disso. E não é porque eu não amo vocês. O próprio Deus sabe o quanto eu amo vocês. Eu planejo continuar fazendo exatamente o que sempre fiz. Então aquelas pessoas não poderão se gabar de fazer as mesmas coisas que nós fazemos. E de qualquer jeito, eles não são mais do que falsos profetas e trabalhadores desonestos. Eles só fingem ser apóstolos de Cristo. E não é de se estranhar. Até Satanás tenta se fazer parecer um anjo de luz. Então, por que parece estranho que os servos de Satanás finjam fazer o que é certo? Um dia, eles receberão exatamente o que merecem. Eu não quero que nenhum de vocês pense que eu sou um tolo. Mas se vocês pensam, então deixem-me ser um tolo e me gabar um pouco. Quando eu faço toda essa gabarice, eu faço como um tolo e não para o Senhor. Mesmo assim, se os outros querem se gabar do que fizeram, eu também farei. E como vocês são tão inteligentes, vão suportar alegremente um tolo. Na verdade, vocês deixam as pessoas fazerem escravos de vocês e enganarem vocês e roubarem vocês. Vocês até deixam elas se exibirem e baterem no rosto de vocês. Eu me envergonho de dizer que nós somos fracos demais para nos comportarmos desse jeito. Se eles podem se gabar, eu também posso.
mas é uma coisa tola de fazer. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são judeus? Eu também sou. Eles são da família de Abraão? Bem, eu também sou. Eles são servos de Cristo? Eu sou um tolo por falar assim, mas eu sirvo ele melhor do que eles. Eu trabalhei mais duro e fui colocado na prisão mais vezes. Fui espancado com chicotes mais vezes e estive em perigo de morte mais frequentemente. 5 vezes os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com vara e uma vez meus inimigos me apedrejaram. Fui naufragado 3 vezes e até passei uma noite e um dia no mar. Durante minhas muitas viagens, estive em perigo de rios, ladrões, judeus, estrangeiros. Minha vida esteve em perigo nas cidades, nos desertos, no mar e com pessoas que só fingiam ser seguidores do Senhor. Eu trabalhei e me esforcei e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes sem nada para comer. Fiquei com frio por não ter roupas suficientes para me aquecer. Além de tudo mais, cada dia eu sou sobrecarregado preocupando-me com todas as igrejas. Quando os outros estão fracos, eu estou fraco também. Quando os outros são enganados para pecar, eu fico com raiva. Se eu tiver que me gabar, vou me gabar de como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, sabe que eu não estou mentindo e Deus deve ser louvado para sempre. O governador de Damasco, na época do rei Aretas, mandou guardar os portões da cidade para me capturar, mas eu escapei sendo baixado em uma cesta por uma janela na muralha da cidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, eu tenho que me gabar. Não há nada a ganhar com isso, mas eu devo me gabar das visões e outras coisas que o Senhor me mostrou. Eu conheço um seguidor de Cristo que foi levado ao terceiro céu há 14 anos. Eu não sei se o homem ainda estava no corpo quando aconteceu, mas Deus certamente sabe. Como eu disse, só Deus realmente sabe se esse homem estava no corpo na hora, mas ele foi levado ao paraíso, onde ouviu coisas maravilhosas demais para contar. Eu vou me gabar daquele homem, mas não de mim mesmo, exceto para dizer como sou fraco. Mesmo se eu me gabasse, eu não seria tolo. Eu simplesmente estaria falando a verdade. Mas eu vou tentar não dizer demais. Dessa forma, nenhum de vocês pensará mais altamente de mim do que deveria por causa do que viram eu fazer e dizer. Claro que eu agora estou me referindo às coisas maravilhosas que vi. Um dos anjos de Satanás foi enviado para me fazer sofrer terrivelmente, para que eu não me sentisse orgulhoso demais. 3 vezes eu implorei ao Senhor que tirasse esse sofrimento, mas Ele respondeu: a minha bondade é tudo o que você precisa. O meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, se Cristo continuar me dando esse poder, eu vou alegremente me gabar de como sou fraco. Sim, eu fico feliz em ser fraco, ou insultado, ou maltratado, ou ter problemas e sofrimentos, se for por Cristo. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Eu tenho me feito de tolo, mas vocês me forçaram a fazer isso, quando vocês deveriam ter falado por mim. Eu talvez não seja nada, mas sou tão bom quanto aqueles superapóstolos. Quando eu estava com vocês, eu fui paciente e realizei todos os milagres poderosos, sinais e maravilhas de um verdadeiro apóstolo. Vocês perderam apenas uma bênção que as outras igrejas receberam. Isso é, vocês não tiveram que me sustentar. Perdoem-me por fazer errado com vocês. Eu estou planejando visitar vocês pela 3ª vez, mas ainda não vou me tornar um fardo. O que eu realmente quero é vocês e não o que vocês têm. As crianças não devem juntar para os pais, mas os pais devem cuidar dos filhos. Portanto, eu vou alegremente dar tudo o que tenho e tudo o que sou. Vocês vão me amar menos por amar vocês demais? Vocês concordam que eu não fui um fardo para vocês? Talvez seja porque eu estava tentando pegar vocês desprevenidos e enganar vocês. Vocês foram enganados por algum daqueles que eu enviei para vocês? Eu incentivei Tito a visitar vocês e enviei outro seguidor com ele. Mas Tito não enganou vocês e nós sentimos e nos comportamos do mesmo jeito que ele. Vocês têm pensado o tempo todo que nós estamos nos defendendo para vocês? Na verdade, temos falado para Deus como seguidores de Cristo, mas, meus amigos, fizemos tudo para o bem de vocês. Eu tenho medo de que, quando eu chegar, não fiquemos satisfeitos um com o outro. Eu temo que alguns de vocês estejam brigando, ou com ciúmes, ou com raiva, ou egoístas, ou fofocando, ou insultando uns aos outros. Eu até temo que vocês estejam orgulhosos e agindo como uma multidão. Eu tenho medo de que Deus me faça sentir vergonha quando eu visitar vocês de novo. Eu vou me sentir como chorando, porque muitos de vocês nunca abandonaram os velhos pecados.
vocês ainda estão fazendo coisas que são imorais, indecentes e vergonhosas. Segunda aos Coríntios, capítulo 13, eu estou a caminho de visitar vocês pela terceira vez. E como as Escrituras dizem, qualquer acusação deve ser provada verdadeira por pelo menos 2 ou 3 testemunhas. Durante a minha segunda visita, eu avisei que puniria vocês e qualquer outro que não parasse de pecar. Eu estou longe de vocês agora, mas dou o mesmo aviso. Isso deveria provar para vocês que eu estou falando por Cristo. Quando Ele corrige vocês, Ele não será fraco. Ele será poderoso. E embora Ele tenha sido fraco quando foi pregado na cruz, agora Ele vive pelo poder de Deus. Nós somos fracos exatamente como Cristo foi. Mas vocês verão que viveremos pelo poder de Deus exatamente como Cristo faz. Testem a si mesmos e descubram se vocês realmente são fiéis à fé de vocês. Se vocês passarem no teste, descobrirão que Cristo está vivendo em vocês. Mas se Cristo não está vivendo em vocês, vocês falharam. Eu espero que vocês descubram que nós não falhamos. Nós oramos para que vocês parem de fazer coisas más. Nós não oramos assim para nos fazer parecer bons, mas para fazer vocês fazerem o certo, mesmo se nós formos fracassos. Tudo o que podemos fazer é seguir a verdade e não lutar contra ela. Mesmo que sejamos fracos, ficamos felizes que vocês sejam fortes e oramos para que vocês façam ainda melhor. Eu estou escrevendo essas coisas para vocês antes de chegar. Dessa forma, eu não terei que ser duro com vocês quando usar a autoridade que o Senhor me deu. Eu recebi essa autoridade para que eu pudesse ajudar vocês e não destruir vocês. Adeus, meus amigos. Façam melhor e prestem atenção no que eu disse. Tentem se dar bem e viver pacificamente uns com os outros. Agora eu oro para que Deus, que dá amor e paz, esteja com vocês. Deem um ao outro uma saudação calorosa. Todo o povo de Deus manda saudações. Eu oro para que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês e seja bondoso com vocês. Que Deus abençoe vocês com o amor dele e que o Espírito Santo una todos os corações de vocês juntos